primeira leitura hoje, ela nos recorda algo muito sério, que às vezes as pessoas vivem com muita simplicidade, dizem, fazem, e nem se tocam que é errado, que é feio e que atrai coisa negativa sobre si. O que é? Murmurar, reclamar da vida, não reconhecer o lado bom da vida, não reconhecer a bondade. O povo de Deus estava lá no deserto, estava numa escravidão muito grande no Egito, e Moisés havia libertado aquele povo. Eles estavam comendo maná que caía do céu. A água brotava da rocha. Eles estavam com sede, pediram que Moisés batesse lá num rochedo. Moisés bateu e a água saiu. Mas o povo continuava murmurando: o que é que Deus está fazendo com a gente? Mas antes, quando a gente estava lá no Egito comendo cebola, o que está aqui no deserto comendo maná. Então as pessoas às vezes não se contentam com o que têm. Claro, nós devemos sempre buscar uma vida digna, nós devemos sempre buscar o melhor, mas devemos reconhecer naquilo que nós temos um dom de Deus, um presente de Deus, pois aquilo que temos, se é suado, se é às custas do nosso trabalho, é abençoado. Então devemos agradecer a Deus pela comida que temos, por mais simples que seja, pela casa que temos, pelas roupas que temos, pelos móveis da nossa casa. Agradecer a Deus pela esposa que você tem, pelo marido que você tem, pelos filhos que você tem, pelo trabalho que você tem. Agradecer a Deus, nosso Senhor, por tudo que você tem. Se você murmura, você cai no mal da ingratidão. Por isso que tem gente que não olha para si, não reconhece o que tem de bom, só é boa a vida dos outros, porque não louva a Deus, não bendiz a Deus, não agradece a Deus por aquilo que tem. E aí o que é que acontece? O que foi que aconteceu hoje na primeira leitura? Desgraça, uma desgraça de morte caiu sobre o povo. Uma desgraça de morte, por quê? Porque eles não eram capazes de abrir os olhos para reconhecer a ação de Deus na vida deles, na vida delas. Nunca murmure, por mais simples que seja a sua vida, por mais difíceis que sejam as pessoas que convivem com você, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na sua cidade, agradeça a Deus, é seu. Se Deus te deu a graça de conviver com essas pessoas, se Deus te deu a graça de ter o que você tem, é para você crescer na humildade, é para você crescer como pessoa, como ser humano, como alguém que sabe se relacionar, é para você crescer dando valor àquilo que você tem, não às coisas dos outros. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos a festa da Santa Cruz. A exaltação da Santa Cruz é a maior prova do amor de Deus por você, do amor de Deus por mim, do amor de Deus por nós. Nós devemos sempre olhar para a cruz, contemplar a cruz, meditar sobre a cruz e tirar grandes lições a respeito do mistério da cruz. Que pena que no mundo em que nós vivemos, as pessoas estão querendo tirar a cruz de determinados ambientes, estão querendo tirar o ensinamento da cruz também da cabeça de muitas pessoas. Mas nós não podemos, como cristãos, como discípulos de Jesus, do crucificado e ressuscitado, esvaziar a mensagem da cruz, fazer da cruz um amuleto, olhar para a cruz e ver apenas um homem morto, um homem derrotado. Quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós olhamos para a nossa vitória. Nós olhamos para a grande derrota do demônio, para a grande derrota da morte, para a grande derrota do mal. Adão e Eva, quando fizeram com que o pecado entrasse no mundo, eles fizeram porque estavam cheios de orgulho, impregnados de curiosidade, querendo ser igual a Deus. Então era preciso que, do mesmo modo, fosse feito um rito, digamos assim, um sacrifício, em que a pessoa sacrificada demonstrasse confiança em Deus, demonstrasse humildade, demonstrasse esvaziamento de si. E foi isso que aconteceu. Deus nosso Pai, depois que o pecado entrou no mundo, depois que a desgraça entrou no mundo,
não abandonou o mundo à desgraça, à morte, à tristeza, à infelicidade, mas enviou o único filho dele para nos libertar, para nos redimir, para nos salvar. Eu fico pensando aqui, você pai que está me ouvindo agora nesta praça, você mãe de família, especialmente você que só tem um filho ou uma filha, você olhando assim para um montão de gente, e se alguém dissesse assim, olha, aquele monte de pessoas ali, eles estão correndo um risco muito grande, eles vão morrer, eles vão se destruir, e vai ser a coisa mais feia do mundo, mas só tem um meio deles não se destruírem, deles não se acabarem, só tem um meio. Aí você perguntaria assim, qual é o meio? Se você pegar o teu filho, teu único filho, a tua filha, se você der em resgate por eles não são boa coisa assim não, mas se você der o teu filho, eles não vão ser destruídos, eles não vão morrer, eles vão viver para sempre. Qual é o pai aqui? Qual é a mãe que tem coragem de fazer isso? Por amor àquela multidão de pessoas que está ali correndo risco de vida. Qual é o pai? Qual é a mãe que tem coragem? E essa multidão de pessoas nem é tão boa assim, nem merece não. Mas o pai diz assim, eu amo meu filho. Mas por amor a essa multidão que tem aí, por amor a essa pessoa que está aí, por amor a cada um singularmente, individualmente, eu dou meu filho em resgate. Pois foi isso que aconteceu. Deus nosso Pai, Deus Criador, Deus Onipotente, deu o único filho dele como resgate para nós. E como foi que ele nos resgatou? Morrendo na cruz, crucificado, humilde, como se fosse um pecador, porque nós sabemos que a cruz era um símbolo maldito. A palavra de Deus dizia no Antigo Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nosso Senhor, por amor a você, por amor a mim, se deixou crucificar. Uma das partes mais bonitas que a gente medita na Sexta-feira Santa, e que eu fico meditando e pensando e olhando e relendo e rezando, é aquela parte em que Nosso Senhor, já pendurado na cruz, muito tempo pendurado, com os pregos nos pés, pregos nas mãos, coroa de espinho na cabeça, e então um dos soldados dos judeus lá, para poder caçoar dele, disse assim, se tu és o Filho de Deus, desce agora da cruz. Eu acho, meus irmãos e minhas irmãs, uma das partes em que Nosso Senhor foi mais provado na humildade. Sabia que era o Filho de Deus, poderia ter descido da cruz, descia, ficava lá no chão, depois se deixava pregar de novo, mas se utilizou da humildade no silêncio, ficou crucificado. Poderia ter descido, porque ele é Deus, ele pode tudo, mas ele não desceu da cruz, para mostrar para nós que o caminho da santidade é o caminho da humildade, é o caminho do silêncio, é o caminho da obediência à vontade de Deus nosso Pai, ainda que nos doe, ainda que nos custe. E nós podemos, por puro amor, por pura misericórdia, por pura graça, amor, misericórdia, graça, contemplar todos os dias o mistério do Calvário, participar todos os dias do mistério do Calvário. Amanhã nós iremos celebrar Nossa Senhora das Dores, aquela que ficou de pé aos pés da cruz, contemplando o filho morto, contemplando o filho sofrendo, contemplando o filho com sede, contemplando o filho coroado com espinhos, contemplando o filho humilhado, Nossa Senhora ali. E nós também, a cada Eucaristia, em cada missa, podemos contemplar o mistério do Calvário. A missa, preste atenção, a missa não é uma repetição de atos. A missa é um tornar presente o Calvário, o sacrifício do Calvário. Por isso que a oração mais importante para os vivos, para os mortos, para a humanidade inteira, é o santo sacrifício da missa. Nós chamamos de sacrifício porque é onde Jesus renova, digamos assim, o termo certo não é renova, atualiza. Atualiza também não é o termo correto.
torna presente. Este é o termo mais parecido com o correto, porque as coisas de Deus são tão grandes que o nosso vocabulário não consegue abarcar, não consegue expressar a grandeza do amor e do mistério de Deus. A missa é o mistério onde nosso Senhor torna presente o sacrifício da cruz, para que todos aqueles que olham, especialmente aqueles que nele não creem, passem a crer e tenham a vida eterna. Quantos meus irmãos e minhas irmãs estão aí perdendo a vida, e nós temos aqui diante de nós, nas espécies do pão e do vinho, sacramentado, sacrificado, sem sangue, tornado presente, atualizado, o mesmo sacrifício único e perfeito que um dia aconteceu no Monte Calvário. Só nos resta o quê? Olhar, contemplar e agradecer, bater no peito e dizer: meu Senhor Jesus Cristo, eu nem mereço tanto amor, muito obrigado de coração. Toca-me cada vez mais com teu amor, converte-me cada vez mais com teu amor, inspira-me cada vez mais com teu amor, motiva-me cada vez mais com teu amor, porque o teu amor realmente dá sentido à nossa existência. Que cada um de nós, então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta festa da exaltação da Santa Cruz, seja tocado por este mistério de amor, este mistério de simplicidade, silêncio, poder, autoridade, unção, esse mistério que nos envolve, que nos atrai, porque é a maior prova de amor de Deus por nós. Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.